Opa, senta que aí vem história sim! Tu achou que a gente ia entrar em férias? A gente não para nunca! Buenas! Hoje a gente tem aí uma dica de férias, né? Para esse início de férias, na verdade, uma não, né? O assunto hoje é história e literatura junto. A gente tem uma dica aqui de literatura, uma dica de leitura aqui, mas que tem tudo a ver com a história. Na verdade, né? História e literatura, né? Enfim, tem tudo a ver. Na verdade, tem mais dica ainda, né? A gente vai para embalar essa leitura aí. É, exatamente. Gruda na tela, bora lá! Buenas, vamos então por partes, né? Comecei falando ali desse casamento entre história e literatura que tem tudo a ver, né? Desde lá os primórdios aí, né? Desde Homero, na Grécia Antiga até hoje, a literatura expressa muito do que está acontecendo no contexto histórico da sociedade, né? Na obra na qual ela foi produzida, na sociedade na qual a obra foi produzida. As duas áreas do conhecimento, né, enfim, andam sempre ali juntas, de mãos dadas, né? Buenas, sem mais delongas, então vamos ao que motivou esse vídeo aqui. Eu vim aqui hoje então para falar então de um livro excelente e bonita, velho. Olha só que espetáculo de edição. O livro então é Memórias da Casa dos Mortos, Dostoiévski, esta bonita, tem até o marcador aqui, ó. Esta bonita edição aqui da Martin Claret, Memórias da Casa dos Mortos ali do Fyodor Dostoiévski. Por que essa dica de leitura e o que ela tem a ver com história, né? Por partes, né? O livro narra ali o tempo então que ele passou na prisão, né? Os 4 anos que ele passou preso. É como se fosse ali né? As memórias do cárcere aqui, né? Aquela nova obra inacabada aqui do nosso Graciliano, enfim, né? Como várias outras obras que existem aí de pessoas que relatam seus tempos de confinamento, de prisão, enfim. Essa é mais uma, né, dessas obras, mas é espetacular para a gente entender um pouco a mentalidade da Rússia na época. Por que isso? Vamos por partes. Dostoiévski nasce em 1821 e já na juventude, né, ele já inicia então sua carreira como escritor. Ele era um dos 7 irmãos ali, né, filhos do médico Mikhail Dostoiévski, que era uma pessoa que sempre incentivou a cultura, as mais variadas formas de cultura ali em sua família. O que acontece, né, ainda na adolescência do Dostoiévski, né, do filho do Fyodor, aos 16 anos, né, ele vai perder a mãe, o pai então vai se desestruturar completamente, vai se entregar ali à bebida, à depressão, enfim, e vai acabar morrendo 2 anos depois também. Foi uma coisa que abalou muito ele, né, o Dostoiévski até o fim da vida, né, ele fica se martirizando, ele fica relembrando todas as vezes em que ele desejou a morte do pai, em que ele odiou o pai, coisa assim, e desejou a morte dele, né, ele ficou se martirizando muito, né, em função disso. E isso depois até originou ali um texto, né, um artigo do Freud, lá na década de 20, 1920, 20 e pouquinhos ali, que é Dostoiévski e o parricídio. Freud resolveu analisar esse caso aí. Aos 20 e poucos anos de idade ali, o Dostoiévski já amante das letras, já tinha conseguido publicar algumas obras e já estava com reconhecimento até por essas obras. Em especial ali, Gente Pobre e uma novela romântica chamada Noites Brancas. Bom, ele está começando então a despontar, o nome dele está começando a se tornar conhecido nesse círculo ali de literatura, quando, nessa época, né, aos 27 anos, lá no final da década de 40, por volta ali de 47, 1847, 48, 49, ele está participando ali de um grêmio socialista, né, de um clube ali, de uma espécie ali de associação, enfim, de pessoas para discutir as ideias do socialismo utópico ainda, né? Lembra bem que Marx e Engels, né, iam publicar o Manifesto do Partido Comunista em 48, né? Então é nessa mesma época que essas ideias socialistas, porém lá do socialismo utópico, estão encontrando solo fértil na Rússia, né, no Império Russo. O Império Russo, para a gente lembrar, nessa época, metade do século XIX, era um império gigantesco,
e num atraso político-econômico tão gigantesco quanto, né, o tempo dos czares, né, a gente pode comparar ali com os reis absolutistas da Idade Moderna Europeia, que foram sendo derrubados, e aliás, esse ano de 1848 é um ano de grande efervescência na Europa em função disso, né, dessas revoluções burguesas e tal. No Império Russo continuava firme e forte o reinado aí, né, o domínio então do czar Nicolau I, que governava então o país aí com mão de ferro, né, com fortes tendências aí autocráticas, né, cara, comuns, características, enfim, ao regime. Numa dessas reuniões, então, em que o Dostoiévski, né, em 1849, está discutindo ali uma carta, né, um texto que havia sido proibido, de cunho socialista, destinado ao Gogol. Acontece uma batida ali, né, na Assembleia, no local da reunião, enfim, e Dostoiévski e todos os outros presentes aí vão ser presos, vão ser julgados e vão ser condenados aí à morte, ao fuzilamento. O que acontece, né? Numa das esporádicas aí manifestações de bondade, tentativas, né, de manifestar bondade aí do Nicolau I, ele cancela, né, essa ordem de fuzilamento aí do Dostoiévski, de alguns companheiros, enfim, e vai comutar essa pena, vai trocar essa pena, né, vai substituir essa pena de fuzilamento pela pena de reclusão. 4 anos, o Dostoiévski, no caso, ficou 4 anos, então, confinado, preso interno, né, numa prisão na Sibéria, que era conhecida como Casa dos Mortos. Já dá pra gente ter uma ideia, né? Detalhezinho, né? Ele já estava ali a poucos minutos do fuzilamento, já tinha sido levado ao local onde seria fuzilado, quando, né, pouquinhos minutos antes ali, chega ali a cavalo o mensageiro dizendo segura, segura e tal, que, né, foi mudado aí a ordem, né, o veredito. Bom, ele escapa por pouco, né? Vai então, né, seguir viagem deportado aí à Casa dos Mortos na Sibéria. Chegamos ao assunto do livro, então, né? O livro narra a experiência dele, né, nesses 4 anos em que ele esteve confinado na Casa dos Mortos, que era uma prisão que abrigava todo o tipo de prisioneiro, né? Ele foi preso lá por motivos políticos, ele era um preso político, mas tinha todo tipo de criminoso lá dentro, ladrão comum, assassinos, enfim. E aliás, ele vai narrar lá muitas, né, de suas histórias através de um personagem, Alexander Petrovich, que era um assassino aí, confesso, da sua própria mulher. E quando se dá a conhecer a história então do Alexander, né, tudo que ele passou, a gente conhece um pouco da mentalidade também de alguns meios, né, de alguns grupos de pessoas, de algumas classes, enfim, na época, que justificavam, que legitimavam as surras que ele dava na mulher, enfim, que achavam isso, né, em nenhum momento se discutia, né, então, quer dizer, uma coisa normal, batida e tal, até que, enfim, acabou resultando no assassínio dela, né, e aí é por isso, então, que esse Alexander Petrovich vai parar na Casa dos Mortos. Ele vai narrar lá uma série de experiências, assim, tem algumas histórias extremamente pesadas, como tem que ser num ambiente de degradação completa, como é esse ambiente, como é essa Casa dos Mortos, né? Vai falar ali, vai narrar algumas estratégias que os internos utilizavam para tentar escapar um pouco dos trabalhos forçados e sem sentido da época, alegando, inventando doenças, sintomas para ir para a enfermaria, e mesmo na enfermaria a coisa não era tão melhor assim, né? Ele vai relatar que o pior, né, de estar naquela situação não era o trabalho forçado, era o trabalho inútil, né? Carregar saco de um lado para outro. Estratégia que a gente sabe que acontecia em campos também, que viriam a acontecer depois, né? Em campos de extermínio na Alemanha, né? De manhã ali os internos levavam sacos de areia, levavam peso, coisa assim, para uma ponta do campo. No fim do dia ou no dia seguinte traziam de volta, né? Então, quer dizer, isso ele relata aqui que é uma maior degradação, né? Que ele parecia não se importar em determinados momentos de fazer trabalho, se fosse um trabalho produtivo, né? Mas isso
é o de mais leve, né, no livro, na história, enfim, né, tem coisas ali extremamente pesadas, enfim, que a gente vai ficar relatando tudo aqui, vai longe, né. Ele vai ficar confinado, né, na Casa dos Mortos, na Sibéria, entre 1850 e 54. As grandes obras-primas do Dostoiévski, né, vieram todas elas depois disso, né, então, lá até pro fim da carreira, né. Certo? Ah, não, mas tem uma dica, eu falei lá no início do vídeo que ia dar uma dica de música também, veja. A dica de música foi uma dica de música que me ajudou muito na leitura desse livro aqui, muitas partes aí pesadas, muitas partes aí então desse livro, vários capítulos desse livro eu li enquanto deixava de som ambiente ali, rodando assim ao fundo ali, a obra de um conterrâneo do Dostoiévski. Aliás, de um conterrâneo e contemporâneo do Dostoiévski, né? Viveu na época do Dostoiévski também, que é o Tchaikovsky, né? E ao ler assim algumas partes mais pesadas desse livro, eu deixava rolando lá a playlist lá do Tchaikovsky, no fundo, claro, que amenizava, né? Quando ali a gente ouvia a Valsa das Flores, né? Do Quebra-Nozes, claro que o bagulho fica leve, que a leitura fica leve. Em outras partes mais tensas aí, né, enfim, essa playlist, né, no caso aí, abençoada, ajudou na leitura também. Às vezes é legal tu deixar uma coisinha, assim, uma musiquinha de fundo enquanto tu tá ali entretido na leitura. Quando a música de fundo, então, entra no clima, né, mesma época, os dois viveram aí no mesmo país, sob o mesmo czar, né, enfim. Então pode ajudar também, certo? Essa era a dica aí, ó. Olha quanta dica aí, velho, para esse início de férias. Te coça, te puxa, vai atrás. Certo? Se curtiu as dicas aí, já espalha pro pessoal também, não só da história. Espalha pro pessoal que curte literatura também, porque tá tendo aqui. Então já sabe o que fazer, né? Até o próximo aí com mais dicas aí para essas férias. Ou não, ou algum outro assunto que surja por aí, enfim. Até o próximo. Opa, senta que aí vem história sim! Tu achou que a gente ia entrar em férias? A gente não para nunca aqui. Às vezes a gente dá essa rachada aí da camiseta ser da mesma cor do fundo, mas não dá nada. O que importa é o conteúdo, não a embalagem. Vê aqui também uma dica de música para embrar.